Se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade é sobre procrastinação disfarçada de planejamento. E assim, gente, foi recentemente que eu percebi o quanto de coisa que dava pra mim ter aprendido se eu tivesse parado com essa de planejar até sair perfeito. Esse canal é um grande exemplo disso, e apesar de eu ter feito isso com uma das áreas, com uma boa parte das áreas da minha vida, essa foi a parte que eu mais procrastinei achando que eu tava planejando. Pra vocês terem ideia do quanto que eu procrastinei, foi no meio do ano passado que eu decidi que eu queria ter um canal, e foi assim, no meio, já pro final do ano, desse ano que eu comecei. E por conta disso, e por ser uma das áreas da minha vida que vocês têm mais acesso, esse canal vai ser o exemplo central do vídeo. Porque aí dá pra vocês verem a evolução depois que eu parei de, assim, com esse perfeccionismo. Mas antes de qualquer coisa, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitória. E aqui nesse canal a gente fala sobre autoaperfeiçoamento prático. Então, como eu disse, gente, o canal vai ser o exemplo central do vídeo. Como eu falei no comecinho do vídeo, esse canal, eu procrastinei ele tanto que eu só vinha realmente criar conteúdo no meio pro final desse ano de 2025. E eu tinha decidido que eu queria esse canal lá no meio de 2024. Então, pra vocês terem ideias do quanto que eu procrastinei isso aqui, eu jurava que eu tava planejando, porque... Mas assim, meu plano de antes, que na real era um plano tão nada a ver, gente, porque assim, eu não planejava criar por agora, eu planejava criar conteúdo lá pra 2026, 2027. Porque assim, eu tava pensando que quando já tivesse naquela época lá, eu já ia estar sabendo bem mais, provavelmente ia mesmo, mas de qualquer forma eu tava procrastinando, achando que eu tava planejando, porque eu já sabia um pouco, só que eu não gravava porque eu queria esperar um momento assim que tava tudo perfeito, que eu soubesse muito. E assim, eu lembro que eu tinha feito uma lista de vários livros, várias coisas que eu queria fazer, que eu sabia que ia me trazer experiência pra mim fazer os vídeos aqui pro canal. Só que vocês percebem que eu tava meio que... Eu tava procrastinando fazer o canal, eu já sabia um pouco, só que eu não fazia porque eu queria chegar em um momento que tava tudo perfeito. E assim, gente, eu não lembro se foi um vídeo que eu vi ou se... Não sei o que foi, mas eu sei que eu percebi que eu tinha que começar, que fazer esse planejamento que eu tava fazendo era uma bobagem, eu só tava procrastinando. E como vocês viram, eu ainda assim demorei, eu comecei a criar mais pro meio. E aí eu comecei com umas ideias, e já começou a melhorar um pouquinho, porque aí eu já parei com esse planejamento barra procrastinação de longo prazo. E aí eu já tinha começado a agir um pouquinho mais, só que eu ainda tava nessa de ficar planejando até sair perfeito. E aí foi em agosto que eu gravei meu primeiro vídeo, que aí eu vi que ainda tinha muita coisa pra melhorar. E assim, gente, sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores decisões que eu tomei esse ano, porque, como eu disse, eu tava enrolando tanto, que aí depois quando eu comecei a criar, eu realmente vi, tinha muita coisa ainda pra mim aprender, tinha muita coisa que eu fazia muito errado, e enfim, eu fui melhorando bem aos poucos, como vocês mesmos podem ir aí olhar no canal, do primeiro vídeo até o último vídeo, o penúltimo vídeo que eu gravei, tá bem melhor. Mas assim, não deixou de ser uma boa decisão, porque aí eu fui aprendendo aos poucos as coisas que tinha que fazer. Com o tempo eu fui aprendendo sobre thumbnail, como é que iniciava um vídeo. E assim, gente, eu falo sem sombra de dúvidas que foi uma da melhor, porque assim, se eu não tivesse começado, mesmo que eu tivesse ficado planejado, visto como é que fazia, como é que fala? Thumbnail, vesse como é que introduzia um vídeo, e assim, gente, onde eu tô querendo chegar te explicando isso, é assim, eu vou deixar assim um exercício prático pra você fazer mais pro finalzinho do vídeo, só que agora eu tô te contando isso porque eu quero que você perceba que, independente do quão você planeje, nunca vai se comparar a você realmente ter acesso àquilo, porque assim, a maioria das coisas a gente só aprende fazendo. E assim, gente, o que eu tô querendo que você entenda é que não adiantaria eu planejar o quanto que eu quisesse se eu não tivesse vindo aqui, começado a gravar pra saber como é que é na prática mesmo, como é que faz uma thumbnail. Eu podia ter visto quantos vídeos que eu quisesse se eu nunca tivesse vindo aqui e feito de verdade, eu não saberia, porque mesmo vendo os vídeos, mesmo tendo feito mais de 3, sei lá quantas eu já fiz, eu ainda não faço muito bem isso. E assim, planejar não é o que vai te deixar bom naquela coisa, é você realmente fazer, que vai te fazer ter a experiência, que vai te fazer ter familiaridade. E assim, gente, tá vendo esse erro que eu acabei de cometer? Imagina se eu tivesse planejado. Se eu tivesse planejado, vocês realmente acham que eu não ia cometer ele? Planejar não ia me evitar de cometer esse erro. Mas agora, eu já fiz esse erro, eu já sei como é que é, eu já tenho experiência, então eu já sei como é que conserta isso. Mas se eu tivesse só planejado, na teoria fica fácil, eu não sei das variáveis que podem acontecer, mas que nem aqui. Eu poderia ter muito bem planejado falar direito, podia ter planejado um roteiro. Eu não faço roteiro palavra por palavra. E assim, da mesma forma, ter planejado isso não garantia nada que ia sair certo.
E assim, mesmo eu com a experiência aqui, sabendo, já tendo vivido isso aqui na prática, vendo as palavras erradas, e assim, já sabendo disso, já tendo a experiência, já podendo treinar para melhorar isso, assim, da mesma forma ainda corre o risco de eu errar, mas assim, se eu tivesse só planejado, não ia dar nem pra mim saber. Então, assim, já tendo errado, eu já tenho a experiência pra poder consertar isso. Então, assim, se não é os primeiros vídeos meus que você assiste, você viu o primeiro que eu gravei, você pode ver claramente que tá, assim, não muito melhor, mas assim, já tá melhor do que tava antes. E aí fica meio até estranho você pensar que antes disso eu tinha planejado tanto pra sair um negócio nem tão bom, que depois, só botando na prática mesmo, que eu fui lá conseguir realmente melhorar. E assim, gente, o canal é só um desses exemplos que eu tenho que eu planejei tanto, mas depois só botando na prática mesmo que foi, assim, começar a dar certo. Tipo, a leitura. Também é outra coisa que eu já achava da hora desde o ano passado. E só por esse ano que eu fui realmente começar a ler de verdade. Eu ficava fazendo umas listas de livros, planejava os livros que eu ia ler primeiro, depois os que eu ia. E assim, gente, nesse aqui de leitura já não foi mais um só planejamento sem ação. Eu comecei a ler uns livrinhos lá na escola, só que eu tinha interesse em ler esses livros mais técnicos de desenvolvimento pessoal. E aí, de novo, eu fiquei nessa de planejar, como eu disse, eu fazia as listas. E na minha cabeça eu tinha que primeiro ler os da escola, que aí eu me acostumava primeiro com os livros mais fáceis, depois eu ia para uns mais técnicos, assim, mais difíceis. E assim, na leitura, eu vou fazer um vídeo sobre leitura onde eu vou falar disso, pra gente já não pegar um livro muito avançado, mas aqui no caso eu tava planejando demais e assim, tinha como eu ler um livro mais técnico fácil, porque existe. E aí eu tava usando essa de planejar, fazer primeiro até chegar num nível que eu tivesse muito boa e acabando que eu não fazia de verdade. E assim, gente, vai ter os exercícios práticos ainda, relaxa, mas o que eu tô querendo te mostrar é que não adianta você só planejar, você só vai realmente aprender e ficar bom no que você quer ficar bom quando você botar em prática. Mas assim, agora bora para os exercícios práticos. Mas assim, gente, não é nada muito facinho de você fazer, não. É algo que você vai ter que ir fazendo aos poucos e com o tempo você vai se acostumando. No começo vai ser muito ruim. A ideia é justamente você se forçar a não planejar. E se possível você até dividir em partes. Eu vou dar o exemplo aqui do canal. Eu tenho os dias e o tempo. Eu dividi em partes o planejamento de um vídeo. Tipo, na segunda, bora supor, não é na segunda que eu uso, mas assim, na segunda eu uso só para planejar o roteiro. É você isso, só usar daquele momento, daquele dia você vai focar só nisso. Independente se ficar bom ou não, você vai deixar do jeito que você deixou naquele dia. No caso, não é você não continuar planejando porque, assim, não deu tempo ou, sei lá, aconteceu alguma coisa e aí naquele dia você não vai poder continuar depois. É porque quando você planejou, mas você queria continuar planejando porque, assim, em algum momento você acha que ia ficar melhor se você ajustasse não sei o que, ajustasse não sei o que. E é essa a ideia, você dividir suas tarefas em blocos e aí, assim, se você separou um dia para fazer certa coisa, nesse dia você foca em fazer essa coisa e não deixa para os outros dias para você remelhorar essa ideia. A ideia é essa, você deixar do jeito que você planejou no dia que você separou para fazer a coisa que você queria fazer e assim vai indo, gente. No começo vai ser difícil, como eu disse, vai parecer que assim não tá fazendo muito sentido porque você sente que se você tivesse planejado ia dar melhor. Mas de qualquer forma, depois de um tempo você vai percebendo isso, que você ter começado o quanto antes, parado de planejar tanto, foi uma das maiores coisas que você poderia ter feito. Porque, assim, se você tivesse continuado nessa de planejar até sair perfeito, você ia planejar pro resto da sua vida e não ia botar em prática nunca. E aí, por você ter colocado, mesmo que fosse difícil no começo, depois você ia perceber que isso foi muito bom, porque aí você começou a aprender mais coisas, você teve mais experiências e com o tempo também fica mais fácil. E assim, gente, eu espero que essas dicas te ajudem de alguma forma. Na real, eu tenho certeza que vai te ajudar se você realmente botar em prática. E assim, se te ajudar, você volta aqui nos comentários e conta pra gente se funcionou. Ou se você desenvolveu outra ideia que te ajudou bastante pra parar com esse negócio de ficar planejando, você vem aqui e compartilha. Mas enfim, se você gostou do vídeo, curte e segue pra não perder os próximos.